Eu vou entrar agora, vou chamar o Silvio, ele está lá em Recife. E vamos ver se o Skype colabora. Alô? 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 Oi, Silvio. Tudo bem, Silvio? Tá ouvindo? Alô? Estou ouvindo mais ou menos. Eu tenho um semi-apagão de rede aqui. Eu tenho o quê? Um quase apagão. De energia, é? Tá. Não, de rede mesmo. De rede mesmo. Tá. Mas Pessoal, eu acho aqui... que dá pra gente sobreviver. Ó, agora ele tá aparecendo. Pera aí, que ele vai aparecer. Olá. Olha ele. Tá todo mundo te vendo, meu amigo. Legal. Boa noite. Eu queria chamar... Samara, quer falar com o Silvio? A Samara tá louca para falar com você. Oi, Silvio. Opa, Samara, tudo bem? Fala pertinho desse microfone do computador do Beto aí, senão dá um eco monumental e eu não ouço nada. Tá bom, Silvio, valeu, hein? Super obrigado. Você, como sempre, dando um show. E eu estou falando para todo mundo aqui também que você é um super parceiro. O Silvio ajudou a criar o Nave, tá? Ajudou a criar Cícero Dias, essa ideia toda. Só queria dar um beijo e queria muito estar com você presente, mas esse mundo ajudou, né? Esse mundo virtual fez com que você estivesse presente, mesmo distante. Eu sempre digo que não é, quando a gente fala de distância, trabalho com educação à distância, não é educação à distância, né? É educação virtual. Porque mesmo estando presente, você pode estar distante, mesmo distante, você pode estar presente. Você mostrou isso aqui, Silvio. Beijão para você, obrigada. Legal, Samara, obrigado. Para mim é um prazer estar aí, estando aqui, até porque a gente não gasta combustível. E eu não tenho que passar 6 horas no avião para passar algum tempo com vocês. Eu estou acompanhando o evento desde o começo, pelos pedaços de internet que conseguem chegar aqui. A gente não tem um mundo ainda completamente conectado, como todos nós sabemos, mas eu estou acompanhando por uma combinação de Twitter, blogs, por web TV e telefone com Beto, Skype. Eu tenho muitas conexões com vocês aí no momento. Silvio, eu vou chamar algumas pessoas aqui para fazerem perguntas e também vou ler algumas perguntas do Twitter que estão rolando. Fábio quer fazer uma pergunta? Quem quer fazer uma pergunta para o Silvio vai ter que vir aqui para falar no microfone. Alguém tem? Ih, o pessoal tá tímido aqui, Silvio. E no Twitter. Então, peraí que o Cris vai falar. Oi, Silvio. Não, que a gente está falando aqui de educação, né, de tecnologia misturada com educação, futuro, e é sempre uma pergunta que eu escuto de quem é pai novo, que nem eu. Como é que fica a educação das crianças, na sua visão, nessa era de Wikipédia, e que, teoricamente, é só o trabalho escolar está uma busca do Google de distância, e como é que vai ser como é que eu vou ensinar minha filha a fazer trabalho de casa e essas coisas? Tá, eu tenho um eco daí para cá, mas deixa eu ver se eu capturei. A pergunta é sobre educação, crianças e rede, é isso? É isso. É isso, então. Veja, a única coisa que, se a gente revivesse pessoas que morreram e foram enterradas há meio século no Brasil, com exceção da Nave e algumas outras poucas escolas, a única coisa que essas pessoas iam achar absolutamente normal no Brasil era uma sala de aula. Então a gente tem um delay de 50 anos, em alguns casos de 100 anos, no que a gente chama de processo educacional no Brasil hoje. E a gente tem uma oportunidade monumental à medida que a gente tem a possibilidade de conectar escolas, conectar professores através de redes sociais, usar ferramentas livres que estão na rede para liberalizar, tirar da cadeia, né, da grade curricular o processo de aprendizado, fazendo com que a gente faça um pouco mais do modo 2 de Gibbons, como eu falei na minha curta contribuição. Eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande. O problema vai ser a gente conseguir aproveitar isso. Né? O principal problema, como sempre, é nós nos prepararmos para errar. Eu acho que um conceito muito poderoso
para os tempos que nós estamos vivendo, essa história de execução imperfeita do desconhecido. Continuar tentando fazer de uma maneira absolutamente correta, 100%, que nós fazíamos antes, simplesmente não vai funcionar. O mundo mudou, o contexto mudou, nós temos muito mais coisas, muito mais diferentes para fazer. Eu acho que nós deveríamos todos estar preparados para errar, para fazer as coisas de uma forma imperfeita e fazer mais coisas. Isso é o que eu acho que precisa ser feito em educação. É isso que eu acho que a nave está fazendo, tanto aqui em Recife quanto aí no Rio. Ok. Queria saber se... tem uma pessoa que vai vir aqui para fazer uma pergunta. Uma pessoa não. É o Jeff? Parece. Eu vi. O Jeff não é uma pessoa. O Jeff é o Jeff. Boa tarde, Silvio. Boa, tudo bem? Fantástica a sua apresentação, acho que foi o máximo. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, outro dia a gente viu uma peça lá no Oi Futuro que terminava com a seguinte pergunta: afinal, o que a gente vai fazer com toda essa imagem, quer dizer, com todo esse conteúdo? O que me parece é que com essa proliferação, né, de meios de armazenamento e a produção de conteúdo sendo feita individualmente quase, tem muito lixo sendo feito, muita coisa que mistura com coisas de qualidade. E o processo de seleção do que é o bom e o que é lixo é uma coisa que não está muito clara como é que se dá. Quer dizer, a gente de repente vê a dança do quadrado, sucesso danado, vê determinadas coisas boas misturadas com coisas ruins. Esse processo de crítica e seleção do que é bom, esse processo, para onde está caminhando? Quer dizer, como é que você vê com essa oferta de conteúdo, como é que você vê o desenvolvimento desse processo de seleção? Olha, eu sou muito otimista. Eu disse um dia desse numa conversa aqui em Recife que eu sou patologicamente otimista. Se você olhar para o que aconteceu há 500 anos com a criação da imprensa de tipos móveis, que era uma evolução de uma tecnologia que vinha da China de 2000 anos antes, isso proporcionou a disseminação de textos clássicos como a Bíblia e obviamente, de Camões, mas patrocinou também a disseminação de Bocage, que é patético do ponto de vista de literatura, mas é engraçadíssimo, né? Eu não sei quantos de vocês já viram no YouTube Solange e a Gaga de Ilhéus. Alguém aí já viu, não? Entra aí no YouTube e pergunta, e bota a pergunta Solange, a Gaga de Ilhéus. Isso é um hit, não é um mega hit do YouTube que vale durante 3 minutos, que é o tempo que dura, e depois todo mundo vai esquecer. E desaparece na história da humanidade. Eu acho que a gente tem que combinar o que eu chamo o tempo todo aqui da seriedade com a mistura de bondade em relação a coisas não tão sérias. Uma coisa que aqui em Pernambuco a gente chama pura e simplesmente de greia. A gente tem que se divertir também. Então tem um bocado de doidice na internet, como vídeo de gente tentando demonstrar que se você chamar 4 celulares ao mesmo tempo, você estoura pipoca. Quando tem um fogareiro embaixo da mesa. Mas, e daí? A gente tem que aprender. Eu acho que a gente está no processo de seleção natural. A evolução da tecnologia é um processo de seleção natural não biológica. E nós temos que criar oportunidades, principalmente para os mais jovens, para entenderem isso. Nem tudo que está escrito na rede é verdade, mas daí, nem tudo que a minha mãe me disse é verdade. Nem tudo que meu pai me disse que eu tenho 5 anos de idade é verdade. Então, aliás, tem um cara aqui no Twitter dizendo que eu descobri McLuhan. Não descobri, não. Então, peraí. Fazer uma pergunta aqui da Alescar, via Twitter. Silvio. Estou vendo aqui. Estou vendo a pergunta. Você acha que as pessoas ficam mais burras? Eu nem preciso. A pergunta é aqui. Não, eu não acho. Eu uso a internet. Eu uso a internet inteira, Google, inclusive, Wikipedia e dezenas de outras coisas, como uma espécie de uma extensão da minha capacidade de raciocínio.
Eu acho fantástico, por exemplo, que em aulas minhas na universidade, os alunos estão com o laptop ligado numa rede wireless e pensam coisas e me fazem perguntas que, de repente, são elaborações de uma combinação do que eu falei com o que eles viram na rede em relação a um termo ou uma sentença qualquer ou uma afirmação que eu disse. Isso nos força a raciocinar no que eu chamaria no mundo largo. O mundo largo não é o mundo estreito da sala de aula, nem da sala estreita das nossas casas, onde eu podia chegar com uma tese maluca sobre qualquer coisa e ela resistia, pelo menos durante o jantar, não é? Estava em São Paulo um dia desse no jantar e alguém disse um negócio que era besteira. Eu peguei um daqueles 2 celulares que vocês viram na apresentação e dei um Google naquele troço e de repente eu peguei o autor do que o cara estava citando dizendo exatamente o contrário. A gente emburrece, certamente, se a gente aumentar a nossa largura de banda para tentar absorver tudo. Mas a gente tem que ter um filtro de passa-realidade, eu acho. Em eletrônica você tem uns filtros chamados passa alta, passa baixa, exclui faixa. A gente tem que ter um filtro de passa-realidade e que relaciona conhecimento. Aí fica muito melhor. Alguém presencialmente? Tem mais uma pergunta. Pera aí, Silvio. Uma pergunta rápida, Silvio. Qual é o seu Twitter? Que está todo mundo querendo te seguir aqui. O Twitter, para quem não sabe, é um... Eu não vou falar que é um microblog, senão ninguém vai me matar aqui. O Twitter é uma ferramenta de rede social muito bacana, que muita gente aqui, eu estou vendo Caribé, vendo o Nick Ellis, uma galera, o Mackenzie, muita gente aqui segue e eu recomendo. O Jeff. Então, alguma pergunta? Peraí, tem pergunta então? Qual é o teu Twitter? Não estou ouvindo. Qual é o seu Twitter? O meu Twitter, eu tenho SRLM e tenho Silvio Meira, tudo junto em small caps. Tá. Então aqui vai uma pergunta presencial aqui para você. Silvio, o que te liga geneticamente a Paulo Freire? Tem que repetir perto do microfone, Beto. Ele perguntou o que te liga geneticamente a Paulo Freire. Cortou. Apagou aqui meu Twitter. Meu Twitter não, meu Skype. Diz de novo. O que te liga geneticamente a Paulo Freire? O que me liga geneticamente a Paulo Freire? Isso. Bom, assumindo que ligação genética seja política, filosófica e ideológica, quase 100%. Nós não somos parentes. Nós não somos parentes, mas a noção mais importante, eu acho que de Paulo Freire, se a gente sistematizar para a época da web, é aprender de forma reflexiva e em contexto. Se vocês ligarem o que eu falei antes sobre se a web emburrece ou não, todos nós ou alguns de nós, se você usar a web de forma reflexiva e em contexto para resolver problemas, ela nunca emburrece. Ok. Tem outra pergunta da Alescar. Ela está mandando muito, hein? Por que você acha que as pessoas querem tanto colaborar? O que eu acho das pessoas que querem tanto colaborar. Olha, tem a gente tentando fazer uma divisão binária que é sempre injusta, irreal e burra, mas tem talvez 2 tipos de gente no mundo. As pessoas que estão sozinhas completamente e as pessoas que estão completamente abertas para o mundo. Eu acho que mecanismos como Twitter e todas as outras coisas que tem por aí, blogs, redes sociais, assim por diante, que a gente tem visto na internet, como eu falei naquele meu slide de colaboração, eles abrem uma perspectiva para uma colaboração em muito mais larga escala. Se você tiver uma curiosidade genuína sobre as outras pessoas e o que elas fazem, e um certo grau de confiança nelas. Não é? Eu sou das pessoas que acham que é possível desenvolver amizades reais usando ferramentas virtuais, ao invés de simples conhecidos ou pessoas que sabem onde você está e seguem seu Twitter, ou leem seu blog, ou tem um link com você na sua comunidade. Eu tô na periferia do Brasil, né? Recife é uma periferia do Brasil. Eu trabalho com 600 pessoas no César e outras 400 ao redor do mundo. A minha rede de conexões tem cerca de 1000 pessoas
E essas 400 que estão ao redor do mundo, algumas delas na Índia, na China, são muito mais próximas de mim do que pessoas que estão a um quarteirão da minha casa. Então, o problema de colaboração é um problema de integridade. Se você viver um tempo suficiente numa solidão que crie conceitos, capacidades, conexões, consequentemente interfaces, e se você genuinamente quiser colaborar com o mundo, significa deixar que o mundo colabore com você, você passa a fazer parte dessa rede de colaborações. Ok. Alguma pergunta mais presencial? Alguém mais? Ali? Você tem que vir para cá. Pode falar que eu repito aqui. Silvio, sobre a Cícero Dias, tem que explicar aqui o que é Cícero Dias. Vou chamar a Samara para falar. Fala que eu vou falar aqui. A Cícero Dias é uma escola semelhante ao NAVE que a gente inaugurou tem 3 anos lá em Recife. Ela não tem toda essa estrutura de debate, de disseminação, mas é uma escola que já trabalha com programação de jogos, com mídia educação, e o Silvio ajudou a implantar lá toda a parte de programação de jogos, a fábrica de jogos, então ele já tem alguns resultados aí para contar. Então, vai aí a pergunta. Tá. Antes, para um pessoal que está aqui no Twitter dizendo que não está achando Silvio Meira no Twitter, não vai achar mesmo. Eu acho que Silvio Meira está morto. É SRLM. Silvio Romero Lemos Meira. É porque o meu alias aqui para mim mesmo é sempre Silvio Meira em todos os lugares. Então é S de Silvio, R de Romero, L de Lemos e M de Meira, que são os meus quatro nomes. É como a minha mãe me chama sempre que eu faço merda. Deixa eu te perguntar, qual é o teu time? É náutico? Você não? Não, eu não torço por nenhum time de futebol, não. Tá bom. Tem flamenguista zoando aqui, entendeu? Já me zoaram essa semana que eu sou tricolor e tem gente gritando aqui 1-0 Flá no Náutico, só para falar. Eu já vivo numa casa suficiente que tem uma mulher e um filho que são torcedores doentes do esporte, já chega. Mas veja, sobre a Cícero Dias e sobre o que acontece de bom e quais são os problemas de lá. A Cícero Dias é a NAVE de Recife e foi lá que a gente começou a fazer um experimento completamente diferente para uma escola secundária brasileira, que é você trazer uma lan house para dentro da escola e uma lan house com a ideia de uma lan house em 3 passos. O passo 1, a lan house como entretenimento. Já que as aulas são um saco, vamos ver se as pessoas saem das aulas, pelo menos para não irem para fora da escola, vão para dentro da escola jogar alguma coisa. O passo 2 é você ver se as pessoas começam a entender o que está sendo feito ali. Quer dizer, o que é um jogo na realidade? Um jogo feito para um computador, para um celular, para um console, ele é um negócio extremamente sofisticado e que oferece possibilidades dantescas de aprendizado e de desenvolvimento de habilidades e competências. Não sei se é conhecido por todo mundo, mas alguma coisa, apenas entre 10% e 15% de uma equipe que desenvolve um jogo é de programadores. Não é? Os outros 90%, 85% é de roteiristas, cenaristas, gente que faz scripts. A gente tem aqui em Recife gente que desenvolve armas para jogos. Você desenvolver uma espada que muda de cor, que muda a qualidade do fio, que troca isso, que tem aquele poder a mais, assim por diante. Isso é um negócio sofisticado, é quase tão complexo quanto desenhar uma Ferrari. E você tem uma gama muito sofisticada de coisas que dá para você introduzir numa escola qualquer, eu diria, não precisa ser uma escola como a NAVE, pode ser uma escola privada qualquer, que abra a possibilidade das pessoas começarem a participar do universo de desenvolvimento de jogos, que ainda por cima é uma mega oportunidade de empregabilidade e de empreendedorismo, enquanto aprendem. Enquanto aprendem como? Uma bola num jogo de futebol virtual, queiramos ou não, é um objeto que tem que obedecer às leis da física, é um objeto newtoniano. Então, se a gente junta um grupo de adolescentes para programar um jogo de futebol, esse pessoal está aprendendo física, vai estar aprendendo matemática, vai estar aprendendo cursos complexos.
né, em espaços tridimensionais. Você, para simular uma folha seca, não é? Que ele inventou na Copa de 58, faz 50 anos, você tem que fazer uma física muito sofisticada. Quanto mais sofisticados forem esses jogos, nós estaremos aumentando a possibilidade das crianças, dos adolescentes, aprenderem coisas muito mais sofisticadas, sem achar que estão numa sala de aula. Esse é o negócio que a gente está tentando fazer tanto aqui no Cícero Dias, e a gente está começando a fazer aí no Rio agora, no Nave. Ok. Uma última pergunta do Beto Santos. Cadê a pergunta? Beto Santos. Ih, rolou muito rápido. Aqui. Os mundos virtuais, tipo Second Life, Habbo Hotel, fazem parte do futuro da educação? Se fazem parte do futuro da, desculpa? Da educação. Olha, veja, tem uma coisa que eu acho que a gente devia entender sobre o que é o virtual. O Pierre Levy diz que o virtual é composto por 3 coisas. O primeiro e mais fundamental é a linguagem. A linguagem virtualiza o presente e cria o tempo. Virtualizando o presente, criando o tempo, você começa a poder contar história e fazer plano. Esse é o virtual mais importante para mim de todos, eu acho. O segundo virtual do Pierre Levy são as técnicas. As técnicas virtualizam as ações. Então eu posso olhar para uma roda como uma coisa técnica e dizer que ela é um virtual de movimento, para e-mail como sendo um virtual de comunicação. E finalmente os contratos virtualizam a violência e criam as comunidades e sociedades. Quando você entra numa rede social, ou quando você vai para um país, ele tem uma constituição. Então, técnicas, linguagem e contratos são o que o Pierre Levy chama de virtual. Isso tem 5.000 anos. Não é? Então, quando a gente implementa um jogo virtual de alta qualidade, interativo, com avatares sofisticados como Second Life, ou como a gente vai para World of Warcraft ou qualquer coisa como essa, aquilo, no universo de Levy, é a virtualização de uma parte do mundo real, concreto aqui ao nosso redor, com um conjunto de ferramentas de software, mas na realidade está definido há muito tempo. Uma sala de aula é um virtual do universo ao nosso redor, a gente tenta capturar pela via de instrumentos educacionais, livros, nas salas antigas GIS, nas novas PowerPoint, internet, a gente tenta capturar o mundo, a abstração dele e transformar aquilo num modelo reduzido para transferência de conhecimento, para processo de aprendizado. Não é? Para mim, Second Life, World of Warcraft, se eu pudesse, se meu dinheiro desse, eu dava aula em World of Warcraft e não em Second Life. É isso aí, Silvio. Queria agradecer a tua participação. Não ouvimos. Mas olha... Grande abraço. Tchau, tchau. Então tá. Um abração.